Evangelho de Mateus 14, eu falei errado, do 24 ao 33. Diz então assim a palavra da verdade. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé? Por que é que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Quais são as situações que eu e você somos inundados por alguma coisa? Imagina que você é alguém que está se sentindo injustiçado, e você é quase que possuído de raiva. Quem já se sentiu possuído de raiva? Parece que é um ser a mais que você, incontrolável. É algo que inunda você. Parece que você se vê pequeno diante daquele tamanho de raiva. É ou não é verdade? Quantos de nós já foram inundados de medo? Quando você olha, hoje a gente foi dar ração para uma tropa de cachorros da nossa vizinha. E os gatos também. Tinha 4 cachorros, mais uns 50 gatos. Chegamos lá, uns baita grandão desse tamanho. Eu falei: Jesus, foi eu, Gustavo e Augusto. Chegamos lá, pisando em ovos, já dando a pata para cheirar: "Vem cá, vem cá." Né? No fim, ele só pulava, queria brincar com a gente, mas nós nos assustamos. E era tenso andar perto daqueles cachorros naquele primeiro momento, porque estávamos com muito medo. Quantos de nós também já foi mergulhado na alegria, na satisfação, não é? Ou na gargalhada? Gente, você já tentou parar uma gargalhada? É impossível, o negócio vem e você começa a olhar um para o outro e começa a rir. Não é, Cátia? De vez em quando isso acontece lá em casa. Essa semana aconteceu e a gente não conseguia parar. Foram uns 15 minutos rindo, um olhando para a cara do outro e ria. Era incontrolável. É algo que a gente estava mergulhado. Agora, brincando um pouco com essa coisa do unidade, você já sentiu uma dor de barriga que você falou assim: "Meu Deus, não é muito maior do que eu"? Já sentiu? Aquele desespero. Você já sentiu, Cátia? Ou quando você está muito apertado para fazer xixi e você só pensa naquilo e está longe do banheiro. São circunstâncias, sejam elas bobas, ou sejam elas da vida corriqueira, ou sejam elas de coisas extraordinárias, elas dominam a nossa existência, elas dominam o nosso pensamento, e elas nos tornam pessoas sem controle. São ambientes em que nós não temos condições de reagir. A gente só pode aceitar, não tem como viver de outra maneira. Eu só tenho que me entregar àquele sentimento, àquela dor, àquele ambiente.
Certamente, quando eu e você assistimos na televisão alguma coisa que é relacionada a pais e filhos, não sei se você é como eu, mas se você assiste um filme, ou vê uma cena, numa série, ou numa novela, que tem a ver com o pai reconciliando com o filho, você começa a ser inundado de choro, porque você está emocionado, e você não consegue controlar aquela emoção, e tem alguém olhando para você dizendo assim, mas por que você está chorando desse jeito? Mas eu choro em comercial que fala de pai e filho, eu começo a chorar. Eu já assisti mais de 30 vezes o filme Desafiando Gigantes, desde quando lançou, se eu não me engano, lá para 2007, se eu não estou enganado, ou um pouco depois. Eu assisto esse filme, e toda vez que eu assisto o filme, eu choro. Porque é algo que domina o sentimento, abala a minha estrutura e me faz ficar sem controle. Eu quero que você pense comigo que isso também pode acontecer com a palavra de Deus. A palavra de Deus pode estar num lugar onde eu me perca o controle, onde eu não consiga viver de outra maneira senão inundado por ela. Se há sentido para eu estar inundado de uma dor, se há sentido de eu estar inundado numa gargalhada, se há sentido eu estar inundado por coisas que são da corrida do ser humano de todos os dias. Quem nunca teve a sua agenda inundada de atividades, hein, Marcelo? Que olhou para a sua agenda e disse, era melhor que a vida fosse igual ao banco Unibanco, 30 horas. Mas eu e você precisamos saber, se todas essas coisas que são carnais, que são humanas, que são frágeis, podem inundar o nosso ser, por que a palavra de Deus encontra tanta resistência para inundar o nosso coração? Por que a voz do Senhor, ela é tão temerosa assim? O povo de Israel, por exemplo, quando teve a oportunidade, ao sair do Egito, de ouvir a voz de Deus, todos eles tiveram muito medo. E olha o que eles fizeram. Moisés, nós queremos que você fale com Deus. Qual que era a dica aí? Nós estamos reconhecendo você como líder? Não, a dica deles era, se alguém tiver que morrer, que morra você. Porque nós temos medo da voz do Senhor. Como será que deve ser essa voz do Senhor? Será que é uma voz tipo do Guilherme, assim, aveludada? Uma voz que você olha e fala, ai, ui, não é? Uma voz de homem. Será que a voz de Deus é igual a minha, taquara rachada, assim, rouca, faiano? Será que a voz de Deus é doce como a voz feminina? Como que deve ser a voz de Deus nos nossos sonhos, por exemplo? Não é? A gente imagina num filme, como é que vai representar a voz de Deus? Será que é uma voz rouca? Uma voz firme? Será que é uma voz fina? Como que é? E como eu faço para esta palavra encher o meu coração? Bom, eu quero que você saiba que a palavra de Deus, ela não está aquém ou distante das realidades em que estamos vivendo. Então, a palavra de Deus faz todo sentido a partir da realidade em que estamos vivendo. Se eu souber nitidamente qual é a realidade que eu estou vivendo, a palavra de Deus vai ficar em alto e bom som, e eu vou ter clareza do que Ele está me falando. Porque eu tenho clareza sobre o ambiente em que eu estou vivendo. Qual que é o nosso problema? Nosso problema é que a gente não sabe nitidamente o que é que a gente está vivendo. A gente acha que a gente está vivendo um dia bom, um dia tranquilo, de repente vira a chave. E aquele dia que parecia terminar bem, termina mal. Houve um dia na nossa história, o dia 10 de outubro do ano passado, era um domingo. Estava tudo bem. A gente tinha recebido um casal que são nossos filhos na fé. E ao ir embora, esses meninos, um deles voltou para ir no banheiro, e os cachorros já estavam presos lá. E ele segurou os cachorros na hora que ele estava entrando, mas esqueceu de segurá-los
na hora em que ele estava saindo, e os dois saíram de casa, desembestados. Despedimos daquele casal com muita alegria, ao mesmo tempo com um choro de saudade. Eu entrei para casa, fui ao banheiro e os cachorros escaparam. Kátia e Isabela foi procurá-los. De repente, aqui na esquina da igreja, o Sushi é atropelado na frente da Kátia e da Isabela. E o Sushi foi comprado para satisfazer, para curar psicologicamente a minha filha, que ao mudar de Votuporanga para Campo Grande, começou a ter alergias emocionais, por estar em choque por esta mudança. Foi traumática para todos nós. Então o cachorro percebeu, o cachorro veio como uma ferramenta de Deus para acalentar o nosso coração. As brincadeiras dele, o jeito dele se comportar, era sempre um motivo da gente rir outra vez. E quando viemos para cá, já não estávamos mais com aquela dor, mas tínhamos um apego àquele cachorro. E estava tudo bem, até aquela bendita hora em que o carro decidiu avançar na rua e o cachorro decidiu atravessar a rua. A partir daquele momento, era próximo das 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, a gente já estava começando a se preparar para vir para a igreja. Uma tristeza inundou a minha casa, que eu não imaginava que uma morte de um cachorro poderia promover tamanha dor. Para vocês terem uma ideia, eu escutei o barulho do grito da Kátia dentro do banheiro de casa, lá no fundo. E ela estava gritando aqui, perto da casa da Fátima e da dona Carminda. Naquele momento saio desembestado e vejo o cachorro ali já com o olho paralisado e com aquela sensação do que fazer. Corremos no veterinário e a notícia eu que tive que dar para minha casa. E a médica veio de lá para cá e disse: olha, infelizmente nós fizemos de tudo, mas o cachorro não aguentou, faleceu. E como que eu ia agora voltar para o carro e dar a má notícia? Eu acredito que seja isso também quando um ente querido morre e a gente tem que sair para dar notícia. Eu me lembro quando a dona Linda morreu, a gente estava no hospital, todo mundo lá, os familiares lá. E eles chamaram exatamente porque não haveria mais oportunidade, não havia mais saída. E depois de orarmos, ela foi desligando, e de repente veio alguém lá de dentro para o nosso encontro. Era o Gabriel, né? E o Gabriel veio andando devagar, parecia uma eternidade. E a hora que ele chega no meio do grupo, ele diz: a avó acabou de falecer. E a tristeza inundou aquele lugar. É assim, queridos, a vida é cheia de ambientes que uma hora está tudo bem, e eu estou inundado de alegria, de repente assim, explode um sentimento, explode uma realidade que mexe com as nossas entranhas de uma maneira tal que a gente se torna incontrolável. Eu fiz o culto naquele dia pela graça de Deus. O momento do louvor foi o momento que eu mais chorei. Foi o momento de louvor que eu mais chorei na vida. Cheguei em casa, minha esposa jogada, minha filha jogada, e eu não sabia qual consolo dar para elas, porque eu também estava abatido. Então eu penso que há uma chance, portanto, se o caos é capaz de mexer conosco de tal maneira, há uma chance da nossa realidade ser vista por cada um de nós, eu e você cairmos na real de que tipo de vida nós temos e ouvirmos a voz de Deus direcionando a nossa vida de tal maneira que seja incontrolável, que eu olhe para a voz do Altíssimo e eu pense: será que foi Deus ou não? Não. Será que eu ouço a voz de Deus e penso: mas pode ser o meu pensamento? Não, de uma forma que eu ouço a voz de Deus e eu não consiga controlar. Eu sei que foi Deus que me direcionou a ouvir aquilo. Acredito que os discípulos estavam inundados de vários sentimentos. Os discípulos estavam inundados de alegria, porque eles estavam vendo Jesus operar milagres.
a multiplicação de pães e peixes. Eles estavam vendo pessoas sendo curadas. Eles estavam acompanhando as orientações de Jesus e tudo estava indo bem. Todas as vezes que Jesus dava uma coisa para eles, a coisa ia bem. Esta é a primeira hora que Jesus manda eles para um lugar e de repente a coisa de bem vira mal. Eles só tinham que atravessar o mar, o lago. Eles só tinham que passar daqui para lá. É fácil. E eles subiram no barco com a expectativa, com a alegria, com aquele entusiasmo de sair de um grande evento, com a euforia de quem estava apaixonado por aquele homem esquisito que mudou a história deles. Mas de repente, eles passam a ser inundados de pavor. De repente, o medo passa a ser o comandante daquele barco. De repente, a alma, o psique, as emoções, o tato, a tremedeira, tudo passou a ser controlado pelo desespero. Do nada a vida se tornou outra. O ambiente virou a chave. De lindo passou a ser terrível. De alegre passou a ser triste. E a história daqueles meninos passou a ficar em perigo. Em alguns momentos da vida, eu e você podemos ser inundados por essa sensação de perigo. Essa sensação de que eu vou morrer a qualquer hora, ou alguma coisa ruim vai acontecer e vai acabar com tudo. Em algum momento eu e você podemos ser inundados pelo sentimento de que agora não tem mais jeito. Você está bem dentro de sua casa, de repente a sua esposa chega, seu marido chega e diz: fui dispensado do trabalho. Você está diante da sua mãe, do seu pai, e eles chegam do hospital e diz: estou com câncer terminal. Você está diante de uma realidade com seu amigo, sua amiga. Eu tive essa oportunidade essa semana de ver o meu quase primo, um amigo chegado. A gente tinha a mesma tia. Ele já era cadeirante. E ele veio a falecer em Campinas essa semana. A alegria de poder falar com ele constantemente. Eu comprava as rifas dele para ajudar ele a pagar o seu convênio médico. A gente conversava direto. A alegria de poder ver que ele lutava, que ele batalhava pelas coisas dele, que ele não era um aleijado de alma. A alma dele era guerreira. Agora tinha terminado a vida dele, e eu agora, de mãos atadas, não sabia mais o que fazer. De repente meu tio me manda o telefone da mãe dele, e aí eu mando uma mensagem. Gente, que terror é ouvir a voz de uma mãe que acaba de perder o seu filho. E aquela moça, aquela senhora que deu a vida para esse menino, que ficou aleijado na adolescência, hoje já com 41 anos de idade. Essa mãe toda envelhecida por causa dessa história, ela vivia inundada neste filho. Agora ela estava inundada de tristeza, porque mesmo com tanta dor, com tanta luta, o filho dela estava vivo. E de repente tudo muda. Gente, eu creio que eu e você podemos estar vivendo a melhor fase da vida da gente, mas alguma coisa pode mexer com a nossa agenda e nos fazer possuídos de pavor. É assim que os discípulos estavam. A circunstância era momentânea, mas o inundar do coração estava causando neles terror. A ponto de quando eles olham para Jesus andando por sobre as águas, o que eles veem é um fantasma. Talvez se eles estivessem calmos, talvez se eles estivessem tranquilos, eles teriam fechado bem os olhos, assim, para focar o olho, e eles teriam percebido que era Jesus, porque Jesus estava surpreendendo eles sempre. Jesus estava abalando a história deles com bênção, com abundância. Mas agora era diferente. Queridos, tem hora que Jesus entra na nossa história em portas que a gente não imagina. Tem hora que Jesus entra na vida da gente em ambientes que a gente achava que Ele não estaria.
Mas é nessa hora que Jesus entra para nos surpreender de fato. E entra como um fantasma. Entra com assombro. Por quê? Porque eu já estou possuído de um monte de coisa e já perdi a fé, já perdi a esperança. Mas eu sei que Deus pode entrar em lugares que você está entrando em colapso. Eu sei que Deus pode visitar a sua vida quando o coração diz que não dá mais. Eu sei que a tua alma pode ser estremecida pela visitação do Espírito de Deus quando as coisas vão de mal a pior. Eu sei que existe um Deus, este Deus em quem temos crido é poderoso para fazer infinitas vezes mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E no meio do nosso inundar, no meio do nosso castigo por vivermos aquela realidade, Ele se apresenta como a solução, como a saída, como o transpassar da dor, e a gente pode chegar do outro lado. Bendito seja o nome de Jesus por isso. É por isso que a palavra de Deus neste texto, ela é extremamente importante, e ela faz gradativamente com que os discípulos sejam inundados de outra realidade. O desejo do meu coração, querido, é que você tenha um mês de abril, inundado pela certeza de que Deus vai te visitar quando tudo te vai bem. Ele vai operar milagres quando tudo está te fazendo prosperar. Mas em algum momento, se as portas fecharem, em algum momento, se a dor tocar na porta, se em algum momento a dificuldade aparecer, Ele também vai te surpreender, porque Ele é Deus do caos e da bênção, Ele é Deus do milagre e é Deus da enfermidade, Ele é Deus da vida e é também Deus sobre a morte. E é nessa hora que Jesus então diz a primeira palavra para que eles sejam inundados. A primeira palavra de Jesus é: calma, calma, calma. Não tenham medo. Sou eu. A primeira palavra de Jesus para aqueles meninos é: no meio do teu caos, eu quero que você fique tranquila, porque eu estou aqui. É uma palavra de encorajamento. É quando Deus olha para você e diz: eu sei que você está em paúras, eu sei que você está sufocado, eu sei que você não está aguentando, mas calma, porque eu estou no teu meio, eu estou trabalhando com você, eu estou trazendo a minha segurança para você. Foi exatamente isso que Deus fez com Josué, quando ele estava possuído de medo, de insegurança, porque ele tinha que substituir o maior líder do povo de Israel até aquele momento. Moisés tinha vivido tantos sinais, tantas maravilhas, que ninguém se achava digno de substituí-lo. Mas Deus, ao fazer essa história, diz que ninguém é insubstituível. Todo ser humano pode ser trocável. Por quê? Porque Ele que dá poder, Ele que faz os sinais, é Ele que faz os prodígios. Tanto faz se era Moisés, Abraão, Josué, Abacuque, Ageu, Jonatas, Cátia, tanto faz. O poder de Deus é que se move no meio do povo. E Deus teve que dizer para Josué: não tenha medo, seja forte e corajoso. O que Deus estava falando para ele? Eu vou estar com você, levanta a tua cabeça. Sabe, esta palavra precisa inundar o nosso ser. Eu preciso sair de um culto onde eu ouvi a voz de Deus dizendo: eu não preciso ter medo. Na hora que eu vier o medo, que esta palavra ecoe dentro de mim: não tenha medo, eu vou ir ao teu encontro. Eu não sei se eu e você necessitamos de encorajamento hoje, mas eu sei que pode ser que nesse mês você possa necessitar de uma palavra de ânimo. E o Senhor já está antecipando. O Senhor já está olhando para você dizendo: calma aí, porque eu não vou te abandonar. Até na hora do aperto, até na hora que as coisas ficarem sem sentido, eu estarei com você. A segunda palavra de inundação que Jesus traz é a palavra de comando para Pedro. Pedro diz assim: se é o Senhor, então o Senhor me faça ir até o Senhor. Ousado o pedido de Pedro, muito ousado. Mas o que Jesus disse? Vem.
E só depois da palavra de comando de Jesus é que Pedro conseguiu sair do barco e ir ao encontro de Jesus. É muito provável que eu e você ficamos muito animados e inundados pelo encorajamento de Deus, e a gente esqueça que depois de Deus nos encorajar, Ele tem que nos mandar. Não saia desembestado porque você está corajoso. Não saia desembestado porque você tem a estrutura. Não saia desembestado para realizar suas coisas porque agora você sabe de tudo. Mesmo sabendo que Deus está com você, aguarde o comando dEle. Porque a hora que Deus dá o seu comando, o sobrenatural de Deus se manifesta. A glória de Deus toma conta daquele ambiente. E de tudo que estava acontecendo ali, a tempestade não tinha parado, os discípulos estavam no barco com medo, e havia um louco querendo se jogar no mar. De tudo que estava acontecendo ali, houve uma palavra de comando. E essa palavra de comando mudou a realidade de todos esses ambientes. Pedro então sai do barco, e ele não vai nadando. Ele pisa exatamente na mesma estrutura que Deus pisa. Eu quero declarar sobre a tua vida: você, debaixo da autoridade de Deus, vai viver na mesma estrutura que Deus vive. Tudo que Deus é capaz de fazer, Deus está te colocando nisso. Bendito seja o Senhor. Porque no meio da inundação do medo, no meio da inundação do pavor, Deus está te inundando do poder e da autoridade dEle. Este é o mês de você receber encorajamento, mas é também o mês de você seguir a autoridade de Deus. Ele precisa falar primeiro. Ele precisa dar a ordem primeiro. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com a Kátia, o processo era tenso, eu vou contar rapidinho. 7 semanas de oração eu fiz, porque feio tem que saber o que fazer. Feio tem que saber da sua realidade para pedir a Deus um milagre. Então eu corri atrás do meu milagre, gente. Cheguei lá, falava para Deus: Senhor, eu quero a Kátia. Eu quero que o nome dela seja Kátia Brito. Aleluia! Mas Deus, é muita areia para o meu caminhão, eu não vou dar conta. Se o Senhor quiser, eu acelero aqui, faço 4, 5 viagens, mas o Senhor precisa fazer alguma coisa. Mas, se o Senhor não tem a Kátia para mim, que seja feita a sua vontade. Olha como que eu era crente. 7 semanas de oração. Na 7ª semana era exatamente, olha gente, era exatamente aonde a gente está agora. 15 dias antes da Páscoa. E aí, cheguei no culto de domingo, já organizando o culto distrital que a gente tinha em Campinas. Toda a igreja, todas as igrejas de Campinas se reuniam na praça matriz lá da cidade, e a gente fazia o nosso culto da alvorada na frente dessa praça. E eu então, organizando a banda que ia tocar, uma menina do Jardim do Lago chegou saltante, com os cabelos avoaçantes, e ela inundou meu coração de alegria. Sabe por quê? Foi a primeira vez que eu não tive que chegar em ninguém. Ela chegou até mim. A gente se conheceu numa semana, no ensaio. Na outra semana era Páscoa, o culto da manhã, e eu toquei do lado dela. E todo mundo já começou a falar: não, porque ela é esposa de pastor. Não, porque ela é a pessoa certa. Ela cuida do ministério infantil. Ela é do louvor. Ela é crente. E todos os atributos dizia. Então, Deus não quer a Kátia, e a vontade dele é que eu case com a Carol. O que é que eu fiz? Ouvi a voz dela. Eu me lembro como se fosse hoje. Desculpa, mas eu lembro. Ela chegou assim, lá na igreja central tem um negócio desse igual, e ela se encostou na madeira assim e disse: você quer sair comigo amanhã? E eu disse: bora! Você acha que eu ia perder a boca? E naquela semana da Páscoa, a Kátia já tinha recebido música, ela já tinha recebido telemensagem, ela já tinha recebido tudo que podia imaginar. Eu ficava no teclado, o pastor pregando, e eu ficava no teclado aqui enquanto pregava e olhando para ela aqui, ó. O pastor pregando aqui, ó o meu ouvido, ó.
meu ouvido direcionado na mensagem, mas os meus olhos focados na promessa. Aleluia. E ela ficava constrangida o máximo que podia, mas não me dava moral. E aí ela foi para São Paulo naquele período, e ela disse para a prima dela, no dia da Páscoa: eu estou pensando em namorar com o Jonatas. Eu estou pensando em aceitar o convite dele. E é óbvio que a família dela não queria. Era mais novo que ela e tudo mais. Mas ela decidiu que queria namorar comigo. E no domingo seguinte, ela decidiu que ela ia me falar. E no domingo seguinte, lembra que eu saí na segunda-feira? Na quarta eu já estava na casa pedindo para namorar. Minha mãe tinha ficado feliz da vida. No domingo eu já apresento a minha namorada para Joaquim Inácio. E quem que eu encontro na porta da igreja? A Kátia. E por que ela estava na porta da igreja? Porque ela estava para me dizer que ela topava namorar comigo. Foi um chacoalhão assim. Ela desabou. Mas nessa hora ela gamou também. Ela viu que ela estava perdendo. E aí depois fez um negocinho. E eu terminei com essa Carol. Porque, gente, 4 meses a menina já queria casar. Já era uma coisa absurda que eu olhava e falei: Deus, como é que eu vou sair dessa agora? Que enrosco que eu arrumei. Que triste, porque a Carol não tinha nenhum motivo para eu terminar com ela. A Carol de fato era uma boa moça. Mas ela não era o melhor de Deus para a minha vida. Estou semeando. O melhor da minha vida estava com a Kátia. Pois quando a gente começou a namorar no dia 30, olha só, isso era na Páscoa. A gente começou a namorar no dia 30 de outubro de 2000. No dia 30 de outubro, que a gente deu o primeiro beijo, a gente tinha ali a certeza de que a gente ia casar. Então, ao receber os comandos de Deus, eu preciso ficar atento para agir. Eu agi sem o comando. Eu falei, eu me encorajei, eu ouvi tudo que Deus estava falando, e eu deduzi que havia uma ordem dada. Mas não havia uma ordem dada. Eu tinha que esperar Deus falar. Às vezes eu e você entramos numa roubada, porque a gente não presta atenção na voz do Senhor. Só fica no parece. Só fica no eu acho. Cuidado com os teus achos. Teu acho está inundado de medo, de pavor, ou de insegurança, de autoconfiança, de imaturidade. Está inundado de um monte de fatores que talvez dignifique você cair. Mas quando você para, eu não estou mais com medo, mas eu estou aguardando a direção do meu Pai. O meu Pai vem e fala o que eu tenho que fazer, e a hora que eu tenho que fazer o que meu Pai falou, toda a condição para que aquilo aconteça, abre-se espaço para que aconteça. Sabe quantos reais, Marcele, eu investi no meu casamento? A minha cerimônia? 0 reais. 0. Eu não comprei, nem aluguei o meu terno, nem a lua de mel, nem a noite de núpcias, nada. Quando a Kátia foi se arrumar lá na hora do hotel, eu estava contando dinheiro, parecia o Salim, parecia o Renato contando dinheiro. Que alegria foi aquele dinheiro da gravata. Deu para passar uma semana no hotel, que a gente já tentou ir lá em 20 anos, não consegue voltar. Mas Deus me deu uma semana naquele hotel pago, gratuito, porque havia uma palavra de comando. Quando tem uma palavra de comando, eu não fico procurando como fazer. O como Deus é que arruma. Eu piso na realidade, e a realidade se materializa no sobrenatural de Deus. Você está pronto para ver Deus agir? Você quer sair do seu natural e ver o que Deus é capaz de fazer? Espera o comando dEle. Agora, eu quero encerrar dizendo que a palavra de Deus inundou o coração de Pedro em outra tensão. Porque você sabe do texto, Pedro está andando ali 70% do caminho. E nos 50% até os 70%, ele começa a desviar o olho, ele começa a ver assim, se der algum BO aqui, eu estou frito.
Se um vento soprar mais forte aqui, eu vou cair e eu não vou conseguir sobreviver. A Bíblia diz que ele teve medo. Ele não ficou inundado de medo. Ele só foi visitado pelo medo. Sabe, alguns motivos para a nossa queda diante de Deus não precisa me inundar. É só existir, é só eu passar perto dele, eu já desvio o meu olhar de Deus e eu já começo a cair. Toda vez que você sai para obedecer uma ordem que Deus te dá, olhe fixamente para Ele. Olhe 100% para Ele. Porque se você olhar em algum momento para as circunstâncias de uma maneira natural, você já desviou teu olho, você vai tropeçar e vai cair. A sua adrenalina vai dominar você. Seja por causa de um emprego que Ele está te colocando à frente, seja por causa de uma cidade nova que Ele está colocando sobre você, sobre uma igreja nova que Ele está colocando sobre a sua vida, seja por qualquer realidade que eu e você estejamos diante de nós, para viver. Se eu desviar o olho, eu perco a dimensão do que Deus é capaz. Mas acabou aí? O texto acaba aí? Você sabe que não. O texto acaba com uma terceira palavra, que é a palavra de recomeço. É quando há uma constatação agora, há um ensinamento, uma exortação bondosa de Deus, na figura de Jesus, quando Ele chega para Pedro e diz: por que é que você teve pequena fé, querido? Vem aqui comigo. Sabe, Deus não tem problema em olhar para as nossas quedas. Deus não tem problema em olhar para a nossa fragilidade. Deus não tem problema para olhar para a nossa incredulidade momentânea. Mas saiba, Ele vai exortar a gente. Com carinho, mas vai. Ele vai dizer assim: ô Cida, eu fiz você para você crer. Antes de quarta-feira, eu quero que você creia. Eu estou te dando uma ordem para você crer em mim, Cida. E aí você vai lá e emudece, entristece. E Deus vai olhar para Cida e vai dizer: por que você estava duvidando? Você não viu que eu estava aqui estendendo a mão para você? Você não viu que você estava quase lá? E o papai vai ensinar os discípulos a recomeçar numa trajetória muito inundante. Sabe qual é? Ter a honra de dar a mão para Jesus. Querido, a coisa mais linda da minha vida, a coisa mais gostosa na minha vida não é o tamanho da minha fé. A coisa mais linda da minha vida não é o tamanho dos meus dons. A coisa mais linda da vida é o que eu mais vivo, é segurando na mão do meu mestre e ouvindo ele e tendo segurança para voltar para as minhas realidades. E a hora que eu piso de novo no barco, a tempestade simplesmente acaba. A coisa mais poderosa que eu tenho para contar para vocês do meu estilo de vida é que eu sei que sou volúvel. Eu sei que em algum momento, a minha fé sendo frágil, eu dou espaço para a incredulidade, mas Deus não me deixa, mas Deus não me abandona. Ele logo estende a mão e diz: você ainda não está pronto, vou recomeçar com você. Se eu fosse Deus, eu largava Pedro lá. Ô, cara, você chegou até aqui, aí você... então morre logo. Mas eu conheci o poder de um Deus que pega na mão da gente quando a gente não está conseguindo mais. Então, se a fé está virando cobrança para você, se olhar para Jesus está se tornando um ambiente de jugo, de peso para você, saiba que em Jesus não tem jugo nem peso. Ele pega a tua história e diz: eu vou com você até o fim. Lá no começo eu disse para você não ter medo, e agora eu estou provando para você que comigo no barco tudo. Esta capacidade eu preciso viver. E eu sei que todo homem, toda mulher que se preze vai precisar um dia recomeçar. Eu sei que, assim como eu, existem muitas pessoas que precisam do recomeço. O recomeço é a sua identidade. Quantas vezes eu discuto com a Kátia, eu tenho que recomeçar com ela, e eu não sei recomeçar. E eu tenho que ter a mão de Deus para recomeçar com ela. Quantas vezes eu preciso recomeçar com alguém, e Deus pega na minha mão e diz: você não está conseguindo, né? Espera aí, eu vou te ajudar.
Querido, eu só vou desistir se eu quiser. Você só vai desistir se você quiser, porque Deus vai com você até o final. Então não tenha vergonha de pedir socorro para Deus. Eu quero encerrar com isso. A maior parte dos cristãos do mundo não sabem pedir ajuda, porque a igreja dita institucionalizada aprendeu que ser crente é ser perfeito, que ser crente é não ter problema, que ser crente é não enfrentar a adversidade. Esta é a pior mentira dita por nós, e nós pagamos o preço por isso, porque o mundo tenta olhar para nós como pessoas perfeitas. Quem disse para eles sobre isso fomos nós. Nós que dizemos para ele durante uma história toda de que nós somos ilibados, de que não temos problema, que nós não temos nenhuma dificuldade na vida, tudo nos vai bem. Mas a gente não para prestar atenção que só vai bem porque Cristo está conosco. E mesmo diante da pessoa de Jesus, eu ainda posso tropeçar. Então eu preciso contar uma nova história para o mundo. Ser crente não é ser perfeito. Ser crente é ter a ajuda de Deus em tudo que precisa fazer. Eu preciso contar essa novidade para o mundo. Eu não preciso ser o bom, o melhor, para poder dizer que eu sou crente. Eu posso ser uma pessoa cheia de dificuldade, mas se eu der a mão para Deus, Ele vai me ajudando a vencer cada uma delas. Isso me parece muito mais empático. Sabe, queridos, nós estamos no mês chamado Abril Azul. Um mês onde a gente trabalha a conscientização das pessoas sobre o autismo. O autismo é uma doença de efeito genético que transforma algumas habilidades, algumas dificuldades, né? Ampliam aquilo e torna aquela criança diferente dos demais. E algumas características se tornam nítidas. Conforme o tempo a gente vai vendo, essa pessoa não é igual a outra. E pais com filhos autistas não têm coragem de dizer que o filho é autista, porque tem medo da rejeição. Eu conheço uma mãe, em que fui pastor, que a mãe cuida de um menino que tem alguma debilidade. Ele não é autista, mas ele tem alguma debilidade, e a mãe até hoje, o menino tem 20 anos de idade, e até hoje a mãe não reconhece que o menino tem um problema. E enquanto ela não reconhece, ela não tem ajuda especializada. E no meio de nós, na nossa sociedade, existem muitas portas fechadas para os autistas. Mas a igreja precisa ser um lugar aberto para eles. Só que eles não param quieto. Só que eles vão se incomodar com muita coisa que a gente faz. Só que eles têm o jeito deles, e nós precisamos estar prontos para acolher gente que tem seus problemas e que não consegue controlar, simplesmente porque a gente também tem problema, e a gente soube que o milagre de ter um Deus ao nosso lado é possível. Eu preciso chegar perto de uma mãe, de um pai, com uma criança com síndrome de Down, com autismo, com alguma dificuldade motora, e dizer para eles: olha, eu também tenho dificuldade, eu também tenho lutas que me fazem sofrer e que me fazem duvidar se muitas vezes Deus está comigo, mas eu tenho aprendido a segurar na mão dele, e isso tem sido um milagre para mim. Quem sabe não seja um milagre para você? Eu já disse para a Bruna que tem uma joia preciosa dentro da casa dela. O poder de Deus que vai acontecer quando esta casa descobrir que eles não são especiais só porque cuidam da Tati, mas eles são especiais porque eles podem inundar o coração de outras pessoas com esta verdade de que Deus não está castigando aquela casa. Aquela debilidade é fruto da natureza humana, e que apesar da natureza humana, o sobrenatural de Deus pode fazê-los viver da melhor maneira possível. E se Deus quiser levantar aquela pessoa, levanta. Se Deus quiser curar aquela genética, cura. Mas se Ele não quiser fazer, toda a segurança, eu e você temos a chance de dizer: eu vivo assim, você também pode viver. Eu seguro na mão do meu Deus. Mas sabe o que a gente faz? A gente vai visitar a pai e a gente posta depois: agora eu percebi o quanto que eu sou feliz, porque eu não tenho um filho doente.
A gente diz assim: oh, que alegria que eu pude valorizar um pouco mais a minha saúde, porque eu percebi o que é viver doente. Querido, isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é a capacidade de eu olhar para alguém que está passando por dificuldade e saber: eu também enfrento as minhas dores. Eu sou esquisito desse jeito, e você acha que é normal para mim? Você acha que é tranquilo para mim olhar para mim e dizer: tem que ser assim mesmo. Eu queria ser de outro jeito. E para que eu seja assim, e conforte o meu coração, e me sinta seguro de ser assim, eu preciso da ajuda de Deus constantemente. Então eu posso chegar para uma criança que é autista, que tem síndrome de Down, que tem alguma debilidade. Eu posso chegar para um pai que está desempregado. Eu posso chegar para uma mãe que está sofrendo por alguma situação e posso dizer: eu sei, de alguma maneira, o que você vive, porque eu também vivo vários problemas. Tem alguém aqui que não tem problema? Nós vamos orar para Deus te levar, porque você está atrapalhando nós. Então, por ter problema, eu e você podemos confiar na ajuda de Deus, sim ou não? E se eu confio na ajuda de Deus, eu posso anunciar para as pessoas: você também pode, você também vai, você também vai se sentir seguro pelo favor do Senhor. Quem quer ser inundado por essas verdades? Fale ao teu Deus: Senhor, eu quero ser inundado pela tua palavra. Eu só preciso saber que mundo que eu existo. Às vezes eu vivo no país da Alice e das Maravilhas, país das maravilhas, e acho que eu estou vivendo essa maravilha toda, mas na verdade não é bem isso, querido. Ora para Deus te mostrar exatamente onde você está, com que tipo de vida você vive, porque aí a palavra de Deus vai fazer sentido para você. Fala, e Ele vai falar, Ele vai te encher. A glória de Deus é para você. Fala com Ele, por favor.